Uma carta de esperança será o tema, o título desta noite. Uma carta de esperança. Poderíamos dizer uma carta de amor também. Uma carta de misericórdia. Uma carta de fidelidade. Uma carta de despertamento. Eu coloquei uma carta de esperança. Havia naquele contexto, possivelmente nós podemos afirmar, porque o povo sempre foi povo. O povo foi lá e o povo é aqui. Sempre foi povo. Não muda, povo é povo. Agora, havia grupos, que nós vamos notar pelo texto que nós lemos, que estavam vivendo agora no cativeiro, ou seja, eles estavam vivendo longe de Jerusalém, e eles viviam expectativas diferentes. Então, o primeiro grupo que eu quero destacar é o grupo os que haviam perdido a esperança. Eles tinham perdido a esperança. Observe que aqui nós não podemos ver geograficamente na Bíblia, mas nós podemos pesquisar, não é assim? Então, vamos pensar. A Babilônia, ela era muito distante. O povo de Israel, o povo de Judá, vocês lembram bem, sempre gosto de ensinar para vocês nunca esquecer. O correto é dizer aqui, Israel ou Judá? Judá, porque Israel já tinha feito o quê? Acabado, né? Exatamente. Aqui o correto é dizer Judá, porque o povo de Israel já havia se dispersado lá com os assírios, já fazia muito tempo. A parte do norte já não tinha mais soberania. E agora a parte do sul também perdeu a soberania. O que estava acontecendo? Um caos. Um caos sobre o povo de Deus. Então, meus irmãos, eu destaco, olha só, o povo de Deus havia perdido as suas casas. Uai, você sai rendido para outro local, você é levado de maneira coercitiva, né? À força. Dá para levar a casa? Não dá. Dá para levar os bens que eles tinham? Não dava. Nem sei se os animais dava para levar, né? Não sei se eles valorizavam os pets igual a gente valoriza hoje, né? Eles saíram de lá, de Jerusalém, tristes. Muitos morreram ali, mas também outros morreram no percurso. Sabe por quê? De Jerusalém à Babilônia, em linha reta, é 850 quilômetros, segundo a geografia do Google. Os pesquisadores dizem isso. Mas não dá para ir em linha reta, porque é deserto puro. Então tem que fazer um outro percurso, é 1.100. E tinha que fazer os 1.100, não é que como é que chama aquele avião aí que trouxe a turma? Ah, o Hércules, deve ser. Que avião enorme, né? Coloca a turma lá dentro e vem da Ucrânia para o Brasil, né? Chega até os cachorrinhos dentro da casinha. Ah, que benção, louvado seja Deus. Lá em Jerusalém, tiveram que sair caminhando, com os pés na areia. Parece incrível. Você já pensou a pessoa mais conhecida lá da escola bíblica dominical pensando assim, nossa, eu ia na escola bíblica, é um anacronismo, né? Isso não é o que acontecia, né? Mas é mais ou menos a ideia para a gente parafrasear o dia de hoje. Lembra que eu era menino, eu ia na escola dominical e falava que o povo do Egito, ou melhor, o povo de Deus saiu do Egito e caminhou pelo deserto? Você já pensou, irmão Luiz, como é que era a sensação da pessoa dizendo assim, lá está aqui nós agora, marchando novamente no deserto e na areia quente, e sendo levado cativo, perdemos a nossa liberdade, perdemos aquilo que nós tínhamos, perdemos tudo aquilo que Deus tinha nos dado. Nesse contexto, meus irmãos, a situação daquele povo era desesperadora. Muitos morriam, ou melhor, morreram no percurso, não aguentaram fazer os 1.100 quilômetros a pé, numa viagem longa, idosos, pessoas doentes, não sei. É possível que eles perderam familiares nesta viagem, é possível que eles perderam amigos nesta viagem,
Esse contexto é um contexto de grande desespero. E nós podemos viver que, de fato, eles estavam tão sem esperança, que eles podiam pensar assim: poxa vida, agora, além de tudo, o que nós mais desejamos, o templo, que era o lugar que eles podiam buscar Deus. Não tinha mais o templo estava lá em Jerusalém. Aí eles deviam ter pensado assim: agora que de fato nós não temos esperança nenhuma. E nesse contexto, meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que o caos estava instalado. O Salmo 137, verso 1, ele vai destacar algo para nós. Por favor, joga na tela, se puder. Está sem aí, né? 137, verso 1. Olha o que diz o salmista. Olha só, o nome do título: Saudades de Sião. Às margens dos rios da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que havia lá, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores queríamos que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Olha o nível emocional que esses homens e mulheres estavam vivendo. Eles estavam prostrados, desanimados. Eles pensavam: como é que nós vamos cantar aqui? Que cantar aqui que nada? Nós estamos desanimados, nós estamos aqui na verdade frustrados, nós estamos aqui na verdade querendo preparar um golpe aqui, e uma emboscada aqui, a gente consegue derrubar uns babilônicos aqui, quem sabe a gente faz uma revolta aqui, faz um motim aqui, e consegue fugir daqui. Qualquer pensamento nesse sentido está correto, porque eles não pensavam que de fato Deus tinha algo diferente para eles. O que Deus tinha? E agora chama a sua atenção. Deus disse assim no versículo que lemos de Jeremias 29, construam casas, verso 5, 29, 5, e morem nelas, plantem o quê? Pomares. Você conhece alguém que começou a construir uma casa hoje, daqui uma semana está pronto? Não tem, né? Por mais rápido que seja, não tem jeito. Você já conheceu alguém que plantou um pomar hoje, amanhã já está pegando fruto daquele que acabou de plantar lá a semente ali? Não tem, né? Olha que interessante. Deus está dizendo assim: construam casas, porque eu sei que tem um tempo para vocês agora aí. Plantem pomares, porque tem um tempo para vocês. E tem um detalhe: vocês vão plantar e vocês vão construir, porque se vocês construírem, vocês vão morar nelas. Se vocês plantarem, vocês vão desfrutar daquilo que vocês estão plantando. Isso aí é certo, mas vocês precisam construir. Vocês precisam agora semear. Vocês precisam fazer agora. Não pegue outro caminho. Não pegue o caminho que é diferente do que eu estou ordenando a vocês. E olha que impressionante. Deus diz a eles que era para construir, que era para plantar, num lugar que eles não queriam nem ficar um mês mais. Eles não queriam ficar porque eles estavam incomodados, eles não queriam ficar porque eles pensavam assim: aqui nós não temos o templo, aqui nós não podemos orar ao Senhor, não podemos cultuar ao Senhor. Meus irmãos, tem algo na Bíblia que eu admiro e fico feliz demais, que Deus trabalha assim. É uma palavra chamada Kairos. Você já ouviu falar de Kairos? Levante a mão, quem já ouviu falar. O Cronos é o relógio que está correndo aqui, ó.
ele marca os segundos, ele marca as horas. É o tempo que você consegue definir. A Bíblia apresenta Deus sempre trabalhando, não com o cronos, com o relógio do homem. Deus tem um relógio diferente do nosso. Deus tem um relógio chamado o tempo do propósito de Deus para acontecer sobre a vida do seu povo. E Deus falou para Israel, não adianta ficar de biquinho, não adianta ficar nervosos, não adianta fazer revolta, comecem a plantar hoje, comecem a construir hoje, estabilizem agora aí a vida de vocês e comecem a pensar a respeito do que Deus tem para vocês agora. O povo de Judá não poderia mais queimar etapas. Você já pegou um fruto de uma árvore, direto da árvore, né? Não lá do sacolão, direto da árvore, depois que você mordeu, falou assim, ei, estava verde. Estava verde. Por quê? Você o quê? Arrancou fora do tempo, não é assim? Tem que obedecer à estação. Opa, faltava mais uma semana para ficar boa essa fruta. Assim Deus estava fazendo com Israel. Olha só, presta atenção, Israel, presta atenção, povo de Deus. Vocês agora estão vivendo de maneira que vocês não estão gostando de onde eu coloquei vocês. Vivendo onde não gostava. Eles estavam vivendo num momento que eles não estavam felizes. Ô irmãos, quem já experimentou morar num lugar que não gosta? Já experimentou? Eu já experimentei, até tive que pensar sobre isso. Quando eu vim lá, 99 para 2000, irmão Luiz. Quando eu vim lá de Limeira, ô terra boa, Sião. Com meus 17 anos, hein? Sião era Limeira. Meu pai juntou a turma, botou 4 carros num carro. 4 meninos num carro. Minto, não é verdade isso. Colocou 3, porque não cabia todo mundo, foi no caminhão. E lá vem os 6 para Uberlândia. Falei, meu Deus, o que não vamos fazer em Uberlândia? Misericórdia. Cheguei aqui e fiquei 2 anos frustrado. Olhando para Limeira e falando, aquilo lá que era o paraíso. Lá que era a terra de Deus. E Deus falando assim, só eu que não ouvia, né? É aqui que eu vou plantar vocês. Não adianta teimar, não. É aqui que eu vou plantar vocês. E nós nunca tínhamos parado em lugar nenhum. E Deus deu a graça de Uberlândia ser a nossa terra, de fato, de bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ficamos aqui, já estamos aqui há 22 anos, hein? Tanta coisa já aconteceu. Louva a Deus, né, dona Fátima? Porque Deus nos trouxe para uma terra estranha. Não tinha família nenhuma. E Deus cuidou. Agora, dizer que eu gostava? Não gostava, não. Meus irmãos, o povo de Israel não gostava. O povo de Israel estava incomodado. O povo de Israel agora estava assim, ansioso, não sabia o que fazia. De repente chega uma carta. E a carta diz assim, olha, eu tenho um recado. Eu quem? Deus tem um recado para vocês. O povo pegou aquela carta e pensou assim, mas não é possível que esse Jeremias está mandando uma carta. Depois de falar tanto lá em Israel, ainda manda uma carta. Mas que Deus persistente? Que Deus persistente é esse? Leia essa carta aí, então. Aí o escriba lá que sabia ler, vou ler. Plantem aí, que vocês vão ficar muito tempo. Construam casa, porque aí mesmo vocês vão morar. Ah, meu Deus, para com isso, não é possível um negócio desse. Mas eles tinham que atentar à palavra do Senhor, como você e eu hoje. Quer ver um detalhe? Olha só por quê. Porque tem uns detalhes que nós não podemos passar despercebidos, meus irmãos. Olha o que diz o verso do capítulo 29, o verso 4. Quem tinha provocado tudo o que aconteceu sobre Israel? Quem tinha provocado a rebeldia? Quem tinha provocado essa circunstância do cativeiro? Quem era responsável? Quem? O povo. Tem dúvidas? Foi o povo. Você já está conhecendo um pouco da história do povo de Israel. O povo foi o responsável. Mas quem? Presta atenção agora no verso 4. Olha quem enviou eles para lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
o Deus de Israel, a todos os exilados, que o quê? Que eu, Deus falando, que eu, não foi Nabucodonosor, não foi ele, não foi ninguém que veio e tomou vocês forçados debaixo lá da casa de vocês. Eu, o Senhor, eu que tirei vocês de Jerusalém e trouxe para a Babilônia. Sabe por quê? Esse é um motivo para que o povo de Israel e também nós hoje saibamos: o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas e de todos nós que tememos a Ele. Você está vivendo uma fase complicada? Que você não queria estar vivendo? Você está vivendo um momento difícil que você não gostaria de estar vivendo? Seja a sua responsabilidade, porque você provocou isso, é resultado do que você mesmo plantou, como povo de Israel, ou não. Você não produziu aquele pecado, aquele erro, mas as circunstâncias estão difíceis. Saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, coloque isso no seu coração. Acima das adversidades, acima do problema no casamento, acima do problema na vida profissional, acima na sua relação interpessoal com as pessoas, Deus está no controle. E se você está vivendo isso, você precisa se apegar a isso, porque senão você vai ficar chateado, frustrado, sem nenhuma motivação para caminhar, não entendendo o que está acontecendo. Pare e pense assim: Deus tem algum propósito, porque tudo, foi até dito aqui hoje, tudo que acontece na minha vida, o Senhor coopera para o meu crescimento. O caminho mais fácil é o abandono. O caminho mais fácil é se distanciar. Alguém já disse que no casamento, separa. No trabalho, pede a conta. Na igreja, vai embora. Esse é o caminho mais fácil. Agora, com o temor de saber que Deus tem um propósito na nossa caminhada, que Deus utiliza as circunstâncias para trabalhar nas nossas vidas, aí você pode dizer: eu sei que apesar até das minhas falhas, das circunstâncias, Deus está com a mão sobre mim. Irmãos, o povo de Israel fez aquilo que era terrível. Foi ou não foi? Contra o Senhor. O povo merecia castigo. O povo merecia nunca mais ouvir falar de Deus. E Deus manda uma carta para o povo. Deus manda uma carta para nós. Ele está no controle das nossas vidas. Um segundo aspecto. Verso 4, nós lemos a respeito, foi o Senhor que o deportou, ou melhor, os deportou. Agora no verso 6, olha o que diz também no verso 6, diz assim: casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. E o quê? Como é que está aí? Aumentem em número e não diminuam. Aonde? Aonde? Na Babilônia. Na Babilônia. Irmãos, quer um segundo aspecto para você caminhar sempre lembrando o povo de Israel, falando: Senhor, eu tenho que confiar na tua mão. Deus então está no controle, Ele é soberano. Até quando você tropeça e tem, na verdade, merecimento em receber uma punição, até a punição, se ela vier, Deus está controlando. Ele não vai dar nem mais nem menos, de acordo com o que você vai poder suportar. É assim. Agora tem outro detalhe, um aspecto importante para nós. Deus sempre tem um plano sobre a vida dos seus. Deus tem um plano determinado. É por isso que nós lemos hoje em Efésios, capítulo 1, aqueles que estão em Cristo, tudo coopera para que o propósito de Cristo se manifeste sobre a vida daqueles que são do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele tem um plano. É tão bom quando alguém, você está numa enroscada,
uma situação difícil, na escola, um trabalho difícil, na faculdade, no trabalho, em qualquer circunstância, e alguém fala assim, eu tenho um plano. Aí você fala, tem um plano. Surgiu um plano. Deus diz assim, eu tenho um plano. Sabe qual é o plano? Tenham filhos. Tenham filhos. Aumente aí na Babilônia, local que vocês não gostariam de estar, mas continue a ter filhos, deem as filhas de vocês em casamento, casem entre vocês. Aqui um parêntese. O povo, sempre teve o povo que ouve, sempre teve o povo que era para casar? Entre o povo. Que era para dar as filhas para quem? Entre o povo. Uns lá, casou, errado. E depois lá em Esdras, uma hora você vai ler o livro de Esdras que aconteceu lá. Não era para casar com o povo de Deus. Por quê? Porque Deus tinha um plano. E qual era o plano? Eles estavam vivendo o imediato, eles não estavam enxergando além, mas Deus já estava preparando que quando Deus falasse, chegou o Kairós, chegou o tempo do propósito, chegou o tempo certo, Deus faria novamente de Israel um povo forte. Deus faria de Israel um povo que chegasse a ter um remanescente, que Jesus Cristo saísse da linhagem de pessoas piedosas. Jesus nasce de uma família de gente piedosa, que temia Deus. Eu falei sobre Ananias, que aguardava no templo ver Jesus. Muitos judeus piedosos, porque as gerações guardaram o Senhor, eles perseveraram, e Deus disse assim, eu tenho um plano, apesar de vocês acharem que está tudo terminado, tudo acabado, eu tenho um plano. Meus irmãos, saibam de uma coisa, lembre-se disso sempre, o Senhor tem um plano, o Senhor de fato está preparando uma ação libertadora sobre o seu povo, e eu creio, meus irmãos, Deus está agindo, trabalhando sobre as nossas vidas hoje. Deus tem um plano. Não pegue o primeiro momento aí de emoções e pense assim, está tudo acabado. Esse filho rebelde, essa filha rebelde, está tudo acabado. A minha vida no casamento, está tudo acabado. A minha relação com a irmã está tudo acabado. Saiba disso, Deus tem um plano, e o plano de Deus é perfeito. Esse povo podia ser exterminado da face da terra. Quem são os hititas? O que é isso, pastor? O que é isso? Passar no cabelo, né? Quem são os hititas? É de passar no cabelo ou é gente? É gente. É um povo que surgiu e desapareceu. Deus podia fazer assim com o povo de Israel, os hebreus, desaparecer esse povo. E Deus falou, eu tenho um plano. Vocês que não sabem, eu ainda cuidarei de vocês ao ponto de fazer de vocês um povo que vai ser aquele que vai ter o privilégio de apresentar o Cristo, o Redentor, a todo mundo. Hoje eles são até, inclusive, idolatrado de maneira errada, né? O pessoal vai para Jerusalém, povo, nós temos uma simpatia muito grande com Israel, não é assim? Até hoje são reverenciados, né? Até mais do que deveria muitas vezes, né, Marquinhos? Mas nós admiramos sim. Mas por quê? Porque Deus tinha um plano. Saiba disso, meu irmão. Confie no Senhor. O que você está caminhando, vivendo, saiba que até mesmo aquilo que nós mesmos provocamos, Deus sempre tem um plano sobre a nossa história, sobre a nossa caminhada. Amém? Um outro aspecto que eu quero destacar nesta noite é a respeito do segundo grupo. Um segundo grupo que... Deixa eu deixar a ficha aqui. Um segundo grupo que estava ali. Verso 6 a verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 29, verso... Eu vou ler do verso 7.
Diz assim: procurem a paz da cidade, por onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Olha só, então um segundo grupo. O primeiro grupo, aqueles que estavam sem esperança. E o segundo grupo, aqueles que na verdade tinham esperança, mas esperanças falsas. Falsa esperança. Esse grupo estava ali ouvindo os profetas que nunca foram enviados por Deus. E o que é isso? Como assim? Você já está acompanhando, você já percebeu. Sempre teve no meio do povo os falsos profetas, que diziam assim: não vai vir Babilônia, reino nenhum sobre Judá, nós nunca seremos retirados daqui. O que aconteceu? Engano. Deus nunca tinha falado aquilo. Aqueles homens estavam enganando o povo de Israel, o povo de Deus. E agora, meus irmãos, mais uma vez, esses falsos profetas lá na Babilônia, olha que coisa. E agora a palavra mudou. A palavra era: se antes não ia vir o agressor e levá-los cativos, agora a mensagem é o seguinte: vai durar pouco, vai durar só 2 anos, vai durar só 1 ano e meio, é pouca coisa. Então, não precisa apavorar, não precisa apavorar. De repente chega a carta, lá vai a carta do Jeremias, carta do Jeremias, a carta de Deus: orem pela cidade. O mais consagrado dos fariseus, lá na época não tinha os fariseus aí, o mais consagrado dos hebreus rasgou a roupa, falou: o que é isso? O que é isso? Orar pela cidade, orar por esse povo aqui, está doido? Interessante. O povo queria o desejo do seu coração. O povo queria fantasias. O povo queria a vaidade do próprio coração. O povo queria profetas que falassem aquilo que eles queriam e desejavam. O povo queria um caminho fácil. Deus apresenta em detrimento das falsas expectativas, Deus apresenta uma palavra firme, uma palavra de verdade, a palavra que veio de Deus. E o caminho não era fácil, o caminho seria de lutas, de trabalho, de perseverança. Nós vivemos uma era que parece um pouco esse período aqui. É o chamado triunfalismo. Já ouviu falar? O triunfalismo é quando nós fazemos da fé e pegamos a pessoa de Jesus Cristo e fazemos dele, num contexto que ele não promete nas Escrituras, o pretexto para dizer assim: Jesus vai fazer isso por mim. Jesus tem que fazer isso por mim. Jesus precisa resolver isso para mim. Jesus precisa, na verdade, resolver tudo voltado para mim. Esse é o triunfalismo. E aí saem aquelas bravatas, declarando, impondo. Por quê? Porque, na verdade, a preocupação está em resolver o seu coração, as demandas que você tem. E aí sai de tudo, né? Sai de tudo nessa linha, decretando tudo. Mas o povo de Israel tinha que orar pela cidade. O povo de Israel tinha que plantar para poder colher. O povo de Israel tinha que adubar, preparar, construir casa. Dá trabalho, não dá, Marcos? Tem que trabalhar muito no final de semana, né, Marcos? Dá trabalho. Tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar na terra lá, irmão Luiz. Dia após dia. E o povo queria o quê?
uma promessa bem fácil: fast food. O povo queria tudo que na verdade estava aqui, ó, dentro do seu próprio coração. E a palavra de Deus diz assim que o coração do homem é enganoso. Aí Deus vai trabalhar isso. O povo na verdade queria, como o triunfalismo apresenta, materialismo, consumismo. Hoje a gente compra demais e come demais. Gisele Olinda Góes, ela fala isso. Vocês cobram dela, devia querer comprar um monte de coisa. Opa! Você está vendo isso aí no dia a dia? A fé cristã sendo apresentada para você comprar o carro mais novo? A fé cristã sendo apresentada para resolver os nossos problemas. Eu desejo, eu quero. O povo queria assim, eu desejo. A gente não pode viver isso aqui. Nós não podemos viver isso aqui. Materialismo e consumismo. E Deus está falando assim: plantem, construam. Ele disse assim, ó, Rogério, é assim que está na sua Bíblia? Plantem, construam e vão sofrer. Está escrito assim? Plantem e vão desfrutar. Construam e vão morar. Ele está dizendo isso, mas está dizendo assim: há um processo, há uma luta, uma batalha, há uma labuta. Por quê? Porque o tempo todo Deus estava advertindo: eu não trago falsas promessas, eu não trago fantasias, eu trago aquilo que é real. Vocês estão numa terra estranha, eu abençoarei vocês, mas vocês precisam regaçar as mangas, trabalhar muito, e assim eu tenho um propósito para vocês. Sabe qual que é o propósito? Triunfalismo, materialismo, consumismo versus mordomia cristã. Deus queria que o povo plantasse muita amendoeira. Aquilo é Israel. Aquela região dá muita amendoeira. O povo de Israel tinha que plantar muito. E Deus falou assim: eu vou abençoar. Vou abençoar. É para construir casa. A casa não ia ter goteiro, não. Vai ter uma casa boa. Pode ser a mais simples que tivesse. Proteger da chuva, do sol. Eu vou abençoar, mas tem trabalho. E tem um detalhe: não é apenas para vocês, é para que seja para a glória de Deus. E assim, através do serviço, vocês vão abençoar muito. Irmãos, sempre foi o projeto de Deus que você seja mordomo, não você seja um homem que decrete aquilo que Deus tem que fazer. É diferente, porque nós não somos contra. Se Deus te abençoar com a sua profissão, se Deus te abençoar com uma casa boa, se Deus te abençoar com todo o cuidado dele, mas você não deve pensar que isso é o fim, isso é só o meio. O mais importante é aquilo que Deus te der. Uma bicicleta, você fala assim, é para a glória de Deus e é para serviço dele e para abençoar outros. Esse é o projeto de Deus. Se você quiser o fast food, tem por aí. Mas ele não se cumpre. Ele é ilusório. Porque nesta vida, Deus está falando para o povo de Israel: eu tenho mais para vocês. Perceberam o que Deus fala aqui? Vocês estão querendo profeta porque vocês querem fazer a vontade de quem? De vocês mesmos. A grande questão é, alguém do povo de Israel que estava na Babilônia perguntou assim: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Uma vez alguém falou assim para mim: não fala se Deus quiser não, Deus quer em nome de Jesus, pronto, amém. Pisa no pé 3 vezes. Quase isso, né? Você já viu isso? Não. Aonde, 41, o seu pé aí, Daniel, onde sua planta do pé pisar, decreta cada coisa estranha. Cada coisa estranha. Onde que nós vemos isso na palavra de Deus? Se Deus te der
Tome cuidado para você não ser levado pelo materialismo, por esse consumismo que está aí fora, que ninguém deseja ceder nada, abençoar ninguém. Porque se Deus te der, é para você ser mordomo, para você abençoar outros, para você abençoar o reino, para você e sua família ser um referencial, para que outros possam também dizer, olha que homem abençoado. Mas não é pelo material não, porque o coração dele teme ao Senhor. Amados, a pergunta é, Israel deveria fazer o seguinte, qual é a vontade de Deus? Nós estamos com falsas esperanças, nós achamos que iríamos voltar em 3 anos, nós pensamos que ia voltar em 6 meses, e vamos ficar aqui e temos que orar pela cidade. O que representa orar pela cidade? Eu sempre digo isso, uma coisa linda da vida cristã, calvinista reformada. Deus chamou aqui tanta gente aqui, ó, com profissões diferentes. Vocês vão servir ao Senhor, Deus pode levantar pastores aqui. Amém, Marcos Vini? Amém. Mas Deus tem chamados específicos. Pode ser engenheiro, pode ser construtor, pode ser servidor público. O que Deus manda a gente fazer? Orar pela cidade. Você fala assim, esse mundo já é dos malignos. Não, está errado. Deus falou, ore pela cidade. Como é que nós podemos construir num contexto como o nosso? Ore pela escola lá, Poliana. Você como profissional, seja o possível, a mais exemplar para a glória de Deus, a mais amigável, a mais pronta em servir. Porque nós temos um compromisso que é também não só com a nossa vida, mas com o contexto todo social que nos envolve. Deus falou assim, ore pela Babilônia. Quando falou assim, ele falou, você está de brincadeira com nós? E eles tiveram que falar, é isso mesmo, ore pela Babilônia. Irmãos, nós devemos nos portar e nos posicionar como esses que de fato dizem assim, Senhor, eu quero servir ao Senhor através do meu trabalho. Sendo o profissional correto, fazendo os negócios corretos. Até para vender carro tem que ser crente. Não é fácil não, né, Baixado? Irmãos, esse é o mandato do Senhor hoje, que o povo de Israel deveria fazer. Mas eles estavam se apegando às falsas esperanças. E aí, meus irmãos, sem falsas esperanças aí fora, mas tome cuidado. Então, esse é um segundo grupo. A pergunta deveria ser, Deus, eu não quero só as bênçãos materiais, eu não quero apenas voltar para Jerusalém, eu não quero apenas ter novamente a minha casa, eu quero ter uma bênção integral. Eu poderia, realmente, eu desejo voltar para a minha casa, mas eu desejo que o Senhor quebrante o meu coração, que o Senhor de fato se agrade com arrependimento do meu coração. O povo de Israel, com essas falsas esperanças. Ô glória. Ajuda eu aí, Roberto. Estava totalmente, obrigado meu irmão, estava totalmente distante do verdadeiro propósito do Senhor. E para terminarmos, um último aspecto. Se o primeiro grupo estava abatido, sem esperança. O segundo estava com esperanças falsas. O terceiro grupo, nós podemos pensar, eles de fato poderiam confiar, porque eles tinham esperanças verdadeiras. Por quê? Vamos pegar aqui o texto, capítulo 29, agora verso 10. O verso 10 vai dizer o seguinte, olha só o que diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. E aí o versículo 11 é muito conhecido. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração. Eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração.
serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Meus irmãos, o desejo de Deus era abençoar o seu povo. A palavra do Senhor agora vem sobre o povo de Israel, e agora eles estão no cativeiro. E o povo que está ouvindo fala assim: opa, Deus foi gracioso, Deus falou através desse profeta que é verdadeiro. Esse Jeremias sempre falou que o nosso destino seria destruição, e ele estava certo. Ouve a palavra desse homem aí, vamos ouvir. E aí o povo, um grupo, pegou e falou assim: essa palavra aí é boa, pode ler. É isso que Deus quer? Quer dizer que se a gente quebrantar o coração verdadeiramente, quer dizer que se a gente se arrepender de verdade, Deus está prometendo. Olha o que ele diz: eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês, pensamentos de bem, de paz e não de mal. Opa, Deus tem pensamento de paz para gente pecadora, gente que tinha abandonado Deus, gente que tinha feito de tudo, se rebelado contra Deus, e Deus manda uma carta e diz assim: é isso mesmo. Se vocês ouvirem a minha voz, se vocês se quebrantarem, se vocês verdadeiramente me buscarem, eu vou atender. Sabe por quê? Porque agora o povo de Israel estava compreendendo. O Senhor diz que agora ouviria a oração do povo. Judá estava aprendendo que a oração é eficaz. Agora sabe qual é? Igreja Semear, para nós, oração que Deus ouve. Sabe como é que Ele ouve? Ela é feita através de uma vida limpa, através do sangue de Jesus Cristo. Sabe por que Deus não ouve oração? Porque não tem quebrantamento no nosso coração. Não tem abandono do pecado no nosso coração. Deus assopra a nossa oração. Um grupo diz assim: não, eu tenho a esperança verdadeira, Deus falou conosco, mesmo nós não merecendo. E Deus disse assim: eu vou ouvir a oração de vocês, eu vou fazer um plano que ninguém pode frustrar. O povo disse assim: tem misericórdia de nós, dobrou o joelho. Eu imagino a igreja lá, um grupo, dobrando o joelho e falando assim: perdoe a nossa rebeldia, Senhor. Meu irmão, minha irmã, vida limpa é uma vida que todos os dias clama pela misericórdia do Senhor, que não se acomoda com uma vida que não ora, ou melhor, que não se acomoda com o pecado sem confessá-lo, que não aguarda no coração um pecado de estimação, mas confronta, fala: Senhor, trabalhe na minha vida, santifique a minha mente, santifique o meu coração, santifique os meus passos. É esse tipo de esperança, é para esse grupo que a esperança era verdadeira. Saiba de uma coisa, nós devemos fazer parte desse grupo aqui, que aguarda do Senhor de fato. Ele ouve as nossas orações. Seja o momento que você esteja enfrentando, Ele ouve quando Ele vê que em nós há quebrantamento, há desejo de posicionamento na presença do Senhor. Que alegria! É um privilégio, porque eu e você somos miseráveis pecadores. Agora, se Ele dá a nós o privilégio de nos ouvir, meus irmãos, quebrantemos hoje o nosso coração. Nos curvemos hoje diante desse Deus Todo-Poderoso, porque as suas promessas se cumprem. Até o tacho, a panela fervendo, virou. O povo foi levado, mas depois de 70 anos, Deus levantou crentes como Zorobabel, Esdras, Neemias, e guiou o povo de Israel novamente para reconstruir a cidade de Jerusalém, o templo. Deus foi fiel. Deus é fiel conosco. O exílio representou um tempo de quebrantamento. O exílio representou um tempo de restauração. Hoje, irmão, não perca a oportunidade.
Hoje pode ser o momento que você está vivendo na sua vida, um tempo, a oportunidade para você falar: Senhor, trabalhe na minha vida, quebrante meu coração, eu quero me render na tua presença. Eu quero viver uma vida conforme os teus propósitos, não os meus. Eu quero conhecer a vontade do Senhor, não só as minhas, na minha vida. A palavra do Senhor nos mostra que o crente arrependido, ele guarda uma boa expectativa. Ele aguarda porque ele sabe que o Senhor vai retornar. Ele aguarda porque ele sabe que os problemas dele aqui podem ser solucionados. Podem ser. Um a um. Quantos aqui tiveram problemas solucionados pelo Senhor Jesus? Só um pouco. Amém? Ah, que bom, porque esse Deus que eu creio também soluciona aqui. E tem uns, se alguém falar assim, esse não solucionou de fulano. Ah, é? Ah, verdade. Mas o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo, ressuscitou esse servo e essa serva dele, e ele está desfrutando da glória. Amém? Nós temos essa esperança. Nós sabemos que Deus está no controle. A nossa vida deve ser para Ele, meus irmãos. Porque Deus sabe, e nós devemos confiar. Ele governa, Ele sustenta. E um dia, assim como o povo de Israel, eu desejo isso, que você aguarde a volta do nosso Redentor, para nós também sermos repatriados à nossa verdadeira pátria. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos? E nós vamos orar de maneira especial hoje pela Ucrânia, pela Rússia, porque sabe, irmãos, nós vivemos dias maus. Eu não sou daqueles que vai colocar a data, não. Mas irmãos, nós vivemos dias que os sinais são visíveis de maneira notória, escancarada. Nós vivemos dias perigosos e nós devemos clamar: Senhor, nós sabemos que o Senhor é soberano, mas se o Senhor permitir, nos conceda graça, paz, nos conceda. Esse é o papel da igreja. Alcance nações como esse país está sendo massacrado. Quem viu a igreja da Ucrânia orando num culto de domingo? Pesquisa sobre essas coisas. Foi na primeira semana, não estava bombardeando lá no início, aquele começo. A igreja no domingo estava reunida, adorando ao Senhor. Fico pensando, irmãos, um povo que não tem oportunidade como nós, de estarmos hoje louvando ao Senhor na nossa igreja. Oh Deus, tem misericórdia, não é verdade? Faz de nós mais gratos também, não é verdade? Nós temos tanto, irmãos, nós temos tanto para repartir. Nos ensine, Senhor. Deus amado, Deus poderoso, nós adoramos o Teu nome por esta noite, te agradecemos e te exaltamos, Senhor. Nesta hora eu suplico ao Senhor que ajude a cada um de nós, Senhor, a Tua igreja, a nós de fato, Senhor, nos apegarmos às Tuas promessas, nos apegarmos à esperança verdadeira da Tua palavra, onde apresentemos uma vida de quebrantamento, onde nós possamos baixar as armas de rebeldia e nos curvarmos diante do Teu senhorio, Jesus. Senhor, que toda apostasia, todo distanciamento do Senhor, toda frieza espiritual, o Senhor possa combater no nosso coração, o Senhor nos confronte, Senhor, e que o nosso coração se volte para o Senhor, que o Senhor possa se agradar de nós, pelo nosso quebrantamento genuíno, pelo nosso arrependimento e abandono do pecado, Senhor. Nos ajude, nos fortaleça, Senhor. Nós precisamos da Tua mão. Ó Deus, eu lhe peço, fortaleça e aviva a igreja semear com o Teu poder. Toma-nos, ó Senhor, para que possamos em tudo que fazemos, glorificar o Teu nome, Senhor. Direcione a vida do Teu servo, abençoe a sua casa, abençoe os seus negócios, cobre com o Teu poder e que nós sejamos, Senhor, de fato, servos do Senhor, servas
para a glória do teu nome. Nós oramos também de modo especial pelos países que estão ali em guerra, Senhor. Deus, de modo especial, oramos pela Ucrânia, oramos por esse contexto de embate, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, tenha misericórdia dessa situação. Ó Deus, nós intercedemos para que haja paz. Deus, que as negociações avancem, que haja um cessar-fogo, Senhor, que vidas sejam poupadas, Senhor. Livre, Senhor Jesus, desse contexto de guerra. Tenha misericórdia, Deus. Oramos também pela Rússia, Deus. Toque naqueles corações, Senhor, a despeito de toda incredulidade. O Senhor é soberano, Senhor. Tenha misericórdia do nosso tempo, Senhor. Ó Deus, e prepare o nosso coração para a tua volta, Senhor. Nós clamamos ao Senhor. Nós oramos humildemente